Mas, cara, o que você acha que é a melhor maneira, assim, em linhas gerais, de combater esse tipo de coisa? Porque, ó, eu acho que essa PL que os caras estão votando aí, acho que os caras estão debatendo, de certa forma, que é a PL das fake news, eu não lembro o número dela, parece bem ruim, tá? Assim, pra quem cria conteúdo na internet, como é o meu caso, vai me atrapalhar. Por que tu acha isso? Cara, porque assim, ó, vamos lá. Primeiro, lembra que eu te perguntei quem é... Você falou, a gente convencionou fake news e tal. Cara, eu tenho medo da gente entregar pra alguém o poder de dizer o que é fake news ou não. Eu acho que isso vai gerar um controle de narrativa mais poderoso ainda. Então, vamos lá. Eu falo com um monte de gente aqui diferente todo dia. Eu falo com políticos e tal. E, cara... Eu vou me ver numa situação em que eu vou precisar nunca errar, pra começar. Então, a chance disso acontecer, porra, eu falo um monte de merda o tempo inteiro. E, porra, pra chegar um cara e falar que eu tô disseminando fake news, como por exemplo, ó, o Bolsonaro veio aqui. E a gente conversou sobre várias coisas ali. Trocaram a cadeira, né? Entendi. Pô, pior que eu acho que a gente não limpou nem o microfone, Manu. Não, o microfone vocês limparam, tenho certeza disso, cara, tenho certeza. Todo mundo aqui é vacinado, higiênico. Galera é normal. Mas então, assim, naquela conversa com ele, o que aconteceu na prática naquela conversa? Se você procurar aí, Flow Podcast, Bolsonaro, você não acha aquele episódio. Pra encontrar esse episódio, você tem que ir no meu canal, você tem que ir na parte de ao vivo, rolar pra caramba, até chegar lá no episódio dele e clicar e aí você assistir. Isso era verdade até ontem. E tá assim ainda, não tá, Jean? Tá, né? Então, e naquele episódio, eu considero que não teve fake news ali. Teve eu perguntar as coisas e uma pessoa responder as coisas, tá? Tá, beleza, era o presidente do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, assim, tudo quanto era assunto espinhoso, todos os assuntos difíceis... Eu falei sobre todos os assuntos difíceis com ele, ainda que de maneira respeitosa, sabe? Apanhei pra cacete por causa disso aí. Apanhei por um lado me bateu muito, o outro lado gostou muito, não sei o que. É isso que a gente tá vendo na política de hoje. E, cara, nesse caso, por exemplo, esse vídeo aí, ele tá no limbo por causa de fake news. Então, se a gente dá o poder a alguém decidir o que é, o que não é fake news, eu fico na merda. Tá, vamos voltar lá pro início da tua pergunta, tá? Vai. Tu primeiro perguntou o que eu acho que tem que fazer para esse processo que a gente estava falando de ódio, de separação de família, de criança sendo executada dentro de escola, né? Porque tem várias nuances disso que a gente está falando, né? Tu não exagerou aí, não? Criar pessoas... Não, eu tô falando, por exemplo, de processos que aconteceram nos Estados Unidos e começam a acontecer no Brasil, de organizações que se estabelecem a partir desse ambiente e que são estimuladas em fóruns virtuais, como é o caso do 4chan, né, a praticar determinados crimes a partir de um processo de dessensibilização. Pô, 9 da noite eu tô falando palavra comprida ainda, tô vitoriosa hoje. Então, tu entende? Então, não tô exagerando, mas vamos lá. Quando acabou a eleição de 2018, eu tomei uma decisão. Todo mundo me dizia, tu tem que atuar na questão das mulheres. Vê, eu cheguei aqui, a primeira coisa que tu falou, uma das principais lideranças mulheres da política do Brasil. Ok, eu falei, eu vou trabalhar com desinformação. Né? Qual o viés? Nós criamos um instituto que se chama E Se Fosse Você, que enfrenta redes de ódio com qual objetivo? Sensibilizar as pessoas para o que representa o conteúdo que elas compartilham. Sou 100% a favor desse tipo de ação. Tá. Então, assim, para mim, Igor, existe uma questão primeira, né? Que é a razão pela qual eu aceitei voluntariamente coordenar o GT de enfrentamento ao extremismo e ao ódio provocada pelo meu amigo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, né? Com qual acordo? Eu quero debater quais são as políticas públicas para que as pessoas não se engajem na violência. Porque existe alguma razão, Igor, para eu nunca ter entrado nessa, mesmo usando a internet. Tem alguma construção educacional, social, não é? Sim. De estímulos que as pessoas recebem que, num certo sentido, imunizam elas. E eu acho que isso é o que a gente chama de educação para os direitos humanos, de cidadania, né? Esses mecanismos. E eu aposto
que essa é a principal forma da gente enfrentar os processos de ódio e violência. De acordo. Vê, o caso finlandês, por exemplo, que agora todo mundo fala, né, porque é um caso de bastante êxito, ele é um caso associado a operações lógicas. Porque o reconhecimento da desinformação, ele tem relação com aquilo que tu me dizia antes. Pô, como é que a pessoa acredita nisso, cara? É óbvio que isso é falso, né? Esse óbvio tem a ver com saber diferenciar fato de opinião, né? Eu não posso questionar que existiu o Holocausto. Não posso questionar que o fascismo era de extrema direita. Isso são coisas que são fatos, não são opiniões. Eu posso ter uma opinião a respeito de ti, né? Ah, eu gosto de tatuagem, tu também. Sei lá, meu marido não gosta. Isso é uma opinião, não é sobre um fato histórico. Então, no Brasil, tem um estudo que indica que 67% dos jovens e adolescentes não sabem diferenciar fato de opinião. Então, isso tem a ver com enfrentar, né? Outros casos são absolutamente relacionados à capacidade de ler. Então, tem vários professores especialistas em fascismo, em discurso de ódio, em extremismo, que atribuem, não a leitura sobre isso, a leitura, o hábito de ler e de interpretar um romance, um livro que tu curte, né? Vamos supor, tu vai querer falar de comunicação, eu vou querer literatura brasileira. Essa capacidade tem relação com essa educação. Então, é altamente complexo e, para mim, muito social a nossa capacidade de termos uma pactuação para enfrentar extremismo, ódio e esse tipo de desintegração social. Esse é um lado. Mas existe um outro lado. E o outro lado é que a maior parte da economia do planeta Terra acontece hoje nas plataformas. E os teus argumentos e as tuas preocupações, elas já são materializadas. Já existe quem diz o que é verdade ou é mentira. E é o judiciário. Agora, o que o PL ou a regulamentação tenta fazer? Com todos os limites. Eu conheço o Orlando há 25 anos. Né? O Orlando é alguém que debate exaustivamente as coisas. Né? Essa é uma das qualidades dele, a paciência. Né? Uma paciência que às vezes incomoda, porque as pessoas querem o projeto perfeito, as pessoas querem o projeto, mas ele não é do PCdoB, como é que o projeto não é super de esquerda? Cara, o Congresso Nacional tem 513 deputados, esse projeto não é do governo. Esse projeto começou no Senado, com um senador que, inclusive, foi eleito com uma base de direita, lá atrás, né? Então, essa construção no Congresso de um projeto não é uma matéria fácil, né? O que ele tenta fazer? Ele tenta criar regras, muito menos relacionadas, Igor, ao que tu diz, de dizer o que é verdade ou é mentira. Mas qualquer pedacinho que chegue nesse ponto aí, a gente acaba indo parar num lugar... Por exemplo, se a gente for falar de como o Alexandre de Moraes agiu nas eleições esse ano, eu tenho um monte de ressalva. Por exemplo... Mas isso é lei eleitoral. A lei eleitoral, ela vai continuar incidindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui submetida nas eleições a várias coisas que, se eu te relatar, tu vai ficar, não é possível, né? E o jornalista me dizia, eu não posso interceder, porque eu tenho obrigação legal de garantir que o outro candidato permaneça no ar o mesmo tempo que tu, mesmo que ele passe o tempo inteiro te chamando disso e daquilo outro. Eu não posso, o máximo que eu posso fazer é te conceder um direito de resposta. Por quê? Por causa da lei eleitoral. Então, durante as eleições, a lei eleitoral continuará incidindo, o que tem relação com o podcast e a retirada dele do ar. É a lei eleitoral. O que o PL tenta fazer acima de tudo, Igor? Ele tenta, primeiro, de maneira inovadora, porque o mundo está debatendo isso agora, ver a União Europeia, que no caso, por exemplo, de dados, foi quase 10 anos antes do Brasil, né? Tenta criar um regramento para o trabalho das plataformas. Tu acha certo a minha vida e a tua ser movida por um algoritmo que a gente não tem noção de qual é? E que nos leva para esse extremismo? Tu já leu um livro que saiu, acho que saiu uns 20, 30 dias no Brasil. Cara, é o melhor livro sobre esse assunto. Que é um livro que chama A Máquina do Caos. Vou anotar, não li. Max Fisher, é um jornalista americano. Eu não sei como que ele não foi premiado por essa pesquisa dele. Eu acho que é A Máquina do Caos mesmo. Viu? Começa a chegar... Pra mim, o nome é esse. Eu vou até ver aqui no meu perfil. Tá anotado. Depois eu procuro. Tá, mas eu tenho aqui uns perfilzinhos só com os meus livrinhos lidos que vai me ajudar a esclarecer se não é esse. A Máquina do Caos. O que é essa grande reportagem? Cara, texto de jornalista, texto bom de ler, sabe? É um texto em que ele vai trabalhando com as mudanças do algoritmo,
com o trabalho de cara de imprensa tentando alertar as empresas e com a loucura da busca por mais engajamento nas redes. E de como o algoritmo foi sendo transformado para, a partir do extremismo, dos extremismos que são variados, não é só relacionado à política, é relacionado à saúde, né? Então, eu vou lá um dia, vou lá e pesquiso como emagrecer até o verão. E aí, no outro dia, tem lá um conteúdo de anorexia, estimulando comportamentos, entende? Então, como o algoritmo não é eventual o extremismo, como o extremismo passou a ser o motor dessa engrenagem que tá na nossa rotina, na nossa vida, na rotina das nossas filhas, né? Então, o que o PL tenta fazer, né, com os seus limites, com esse esforço de aprovar uma lei num Congresso que é absolutamente complexo, é trazer transparência e responsabilidade. O objetivo não é regrar o teu comportamento. O objetivo é dizer o seguinte, Igor, que quando eu sou associada ao Adélio, como eu sou há 5 anos da minha vida, desde 2018, e que esse conteúdo é removido permanentemente pela imprensa, se alguma empresa, pelo judiciário, se alguma empresa lucrou milhões me expondo a minha integridade física, porque tu tem ideia do que representa em 2018 circular um meme dizendo que eu liguei para ele na hora do atentado, né? Da facada. Se essa empresa lucrou, faturou com isso, ela tem responsabilidade subsidiária, solidária. Entende? Por exemplo, claro que sim. Por que a gente não pode ter transparência dessas informações? O que tu faz na tua vida tem transparência, meu amigo. Né? Com certeza. Tenta não ter. Né? O que eu te falei, chegou... É isso. E aí, os gigantes do capital não têm transparência e regram a nossa vida. Não existe como, Igor. Então, em algum momento, a gente vai ter que regrar. E as plataformas precisam perceber que... E a sociedade precisa entender que o nosso objetivo é muito mais do que responsabilizar o indivíduo, entender a estrutura que está atrás e que mobiliza esse comportamento extremista e desagregador social sem que a gente tenha acesso a isso. Porque tu sabe quais são as regras e as leis para tu poder fazer o teu programa. Tu anunciou o jogo e disse, faça isso se você tem mais de 18, porque tu sabe a regra e a punição. As empresas, movimento organizam a nossa vida e não tem regra, não tem punição. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender a gravidade, o significado da nossa ignorância sobre o algoritmo, né? Sobre as regras de funcionamento, sobre a maneira como eles lucram a partir disso e o impacto que tem nas nossas vidas. E quem está falando isso para ti, Igor, é alguém que também foi construída na política, sobretudo a partir das redes. Né? E que também várias vezes achei que o problema estava localizado só em indivíduos. Nesse livro do Max Fischer, ele tem uma hora que ele fala de uma conversa com uma pessoa que eu acho que é que tu mencionou, que era teu amigo, que é com os meninos do MBL. Né? O Kim. E ele fala justamente, não sei se é o Kim ou se é outra pessoa que fala numa conversa que ele teve, que fala assim, é a ditadura dos likes. E que o cara... Eu não vou dizer que é o Kim, porque eu sei que tá na sede, tu vai lendo ali, tu vai perdendo o nome, eu não tô com o livro marcado aqui. O cara diz assim, cara, é um horror, a gente tá vivendo a ditadura do like, se a gente não faz o conteúdo dessa maneira, a gente perde engajamento, e os outros estão fazendo. Então, olha aí, quantas vezes os conteúdos são modulados a partir de postagens, né, com clickbait, ou seja, que movimentam para agradar o algoritmo, né, e continuar com o próprio negócio, o negócio da política, né? O negócio do podcast, o negócio da venda de revista, né? Então assim, eu acho Tô entendendo. Mas eu por discordo. isso que eu te falei desse livro. Porque esse livro, acho que ele dá a real dimensão do problema que a gente enfrenta. Mas, ó, os algoritmos, a maneira como as redes sociais funcionam hoje, eu concordo contigo que elas funcionam de um jeito que elas vão te isolando cada vez mais numa bolha e reforçando as tuas próprias ideias. Isso que acontece. Você vai olhar no Twitter, por exemplo, primeira coisa que eu noto no Twitter é uma grande dificuldade de interpretação de texto, barra má vontade, tá? Porque tem gente que até entende, mas de má vontade, sei lá, interpreta uma coisa diferente. Quanto aos algoritmos e como as redes sociais funcionam, cara,
Eu acho que isso daí, não sei se foi feito com uma motivação nefasta. Eu acho que, na verdade, essa é a maneira que eles encontraram de fazer as pessoas... Um motivo simples, que é fazer as pessoas ficarem mais tempo nas redes sociais, que assim eles ganham mais dinheiro. Então, se eu te entrego coisas que você gosta, você fica mais tempo na rede social e, portanto, eles ganham mais dinheiro. Eu acho que se a gente impede isso de acontecer, a gente meio que tá... Bom, número 1, dizendo para uma empresa como é que ela faz, que ela não pode usar o método que ela desenvolveu para manter as pessoas consumindo o próprio produto dela. Não sei nem se isso é constitucional. E, cara, tem um outro ponto que, se você me disser... Por exemplo, essa ação que você falou aí de sensibilizar as pessoas sobre assuntos, sobre fake news, sobre toda essa máquina que de fato existe para transformar pessoas em monstros e assassinato de reputação e tudo mais, eu tô mais a favor disso porque isso daí vai pro lado de educar a sociedade. Porque se a gente tá mais ou menos agindo como pai e proibindo as paradas, proibindo, você, assim, vai me proibir, por exemplo, de, assim, não é me proibir, mas vai me botar um escudo para que eu fique mais tranquilo na internet. E quando eu acho que, na verdade, o trabalho que a gente devia estar fazendo era um trabalho de educação mesmo, de fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque se você me falar que a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, eu concordo contigo. Mas eu acho que se a gente limita, se a gente faz com que, nesse caso específico, tá? Se a gente pega esses algoritmos aí, a maneira como as redes sociais funcionam, e limita, e impede, e transforma isso por força de lei, eu não sei, parece controle de narrativa. Tá, tem várias coisas, acho que massa pra comentar disso, né? Primeiro, esse debate de bolha, o meu doutorado é sobre isso, né? Então eu fico viajando, assim, eu fico lendo as pessoas. Que bom. Quero ouvir você falar sobre isso, então. Viajando é bom, né? Esses dias eu cheguei na aula, meu orientador tá ouvindo, falou assim, não vai me mandar o projeto? Eu falei, não, vou te mandar um abraço. Porque eu tô pensando que eu não tenho mais esse projeto, que a minha cabeça tá viajando demais. Mas então, é uma bolha, né? Só que, será que é uma bolha que confirma o que a gente pensa? Ou ela tem a capacidade também de nos levar a pensar? Porque... Só se eu não for educado o suficiente. Tá. Porque, ó, eu recebo absurdos. Essa é a minha premissa. Ô, Igor, acabou a eleição, eu fui trucidada por uma máquina, eu falava sobre isso, as pessoas achavam que eu tava louca, que eu era neurótica, que eu era exagerada, tá? Eu até entendo, inclusive, a tua posição, escuta, porque você foi alvo mesmo. Quando acabou, eu não decidi trabalhar com regramento. Eu decidi trabalhar mostrando as histórias das pessoas para as outras pessoas. Sensacional. Entendeu? Ok. Então, assim, esse é meu maior desejo. Tá? E é por isso, eu vou repetir. Então, esse é o braço que eu quero trabalhar. Tá. Porque eu quero que as colegas da minha filha, os amigos do Gui, meu enteado, que eles tenham dispositivos próprios para, independente do que aconteça no planeta, na tecnologia, eles continuarem olhando para o ser humano e pensarem, cara, como eu posso desejar o mal de outra pessoa? Entendeu? Quem quer que seja essa pessoa, por mais diferente de mim que ela seja. Só que existem regras. E a gente vive numa sociedade. As fábricas de carro, elas produzem carros que podem ir... Esses dias um cara foi parado na estrada a 260 por hora. Objetivamente, a gente, enquanto sociedade, pactua regras. Na frente de escola não pode a mais de 30. Na faixa de segurança tem que parar. Existe sinal vermelho, existe sinal verde. A gente tornou o cinto de segurança obrigatório. Você vai me perguntar assim, cara, como assim obrigatório o cinto de segurança? Quem é o animal que vai entrar dentro de um carro e não vai usar o cinto? Tu tem muito mais de 39, estamos descobrindo isso ao vivo. Agora o grande furo, ele tem a idade do meu pai. Palma, gente, ele está super conservado. Mas, objetivamente, toda geração dos meus pais não usava cinto e jogava o lixo para fora. E nós criamos regras e fomos transformando. A gente educou as pessoas quase todas usam o cinto, menos o Igor do Flow, estão sabendo agora. Mas elas usam, tem a punição, tem a regra e tem o debate social.
não é justo que tu tenha que ser transparente e que as big techs que movimentam todo o mercado de publicidade, né, não tenham que ser. É o contrário, Igor, o que a gente está falando. O que a gente está falando é que existem 5 empresas do mundo, do planeta Terra, que não tem que prestar contas para a sociedade sobre o que fazem. Tu tem. A fábrica de carro tem. A fábrica de bebida alcoólica tem que botar aqui, quer ver? Quanto tem de álcool aqui? 14%, tá na frente. Viu? Tava procurando. É obrigada. Ela não pode me esconder quanto tem. Se eu vou comprar... Todo mundo tem que fazer isso, menos elas. Não, gente. A gente precisa que tenham condições iguais. Como é que as empresas de comunicação têm que prestar contas da publicidade que recebe? Eu vou lá. Tu lembra aquele caso famoso de propaganda das tesourinhas? Eu tenho, você não tem. Poxa, aquilo ali foi no ar. Pessoal com menos de 40, busque na internet, vai entender. Foi no ar. O que aconteceu? O conselho de propaganda, né, tirou do ar a partir de regras estabelecidas. Poxa, na internet tem qualquer tipo de propaganda dirigida à minha filha. Qualquer tipo. De qualquer maneira. Não regrada, não transparente. Quanto foi investido naquilo? Não tem nenhum tipo de mecanismo de controle. Então, na prática, isso que tu fala, isso me parece um tratamento de dizer para as empresas o que elas estão fazendo. Não, a gente quer que elas sejam tratadas como as outras empresas. Existem regras claras para o funcionamento de todas as atividades, menos das plataformas. É natural? É natural. É algo novo que surgiu, ocupou um espaço na sociedade que não se imaginava. Isso que tu traz, eu acredito que foi a motivação foi o próprio negócio, aumentar o engajamento. Claro, o objetivo de quem tem uma empresa é ter lucro. Claro. Até aí tudo bem. O nosso objetivo é dizer, acima do teu lucro, existe a vida em sociedade. Tu não pode não tirar do ar conteúdo que coloca a vida das crianças em risco. Todo mundo, eu sei, tu sabe como foi o 20 de abril. Eu sei o que eu senti deixando a minha filha na porta da escola. Eu sei. E eu senti isso muitas vezes antes. Por outras razões relacionadas a fake news. Entendeu? Então, é certo que a empresa vá no governo, que tem que regrar a nossa vida em sociedade e diga, eu não vou tirar? Como assim? As crianças estão sendo submetidas a grupos que se organizam ali. Por quê? Porque na sociedade tem regra. Se eu me encontrar aqui hoje e for filmada organizando uma ação contra uma escola, a polícia vai entrar. Não, na plataforma não. Como assim? Tu entende? Então, a gente precisa criar desse lugar, que também é o lugar que eu vivo, que eu construo a minha vida, que eu tenho a possibilidade de viver hoje coisas maravilhosas a partir disso. Eu, por exemplo, coordeno um clube de leitura com mulheres de 17 países, graças a isso, né? Então, para esse ambiente, ser o ambiente que permite a liberdade que tu quer, a gente precisa ter regras. Não é justo que 5 empresas do mundo não sejam submetidas às regras que eu e tu, a bebida alcoólica, o carro, todo mundo Tá. Se você me falar que assim, a gente precisa de regras para as redes, para as plataformas, para as big techs, não sei o quê, tá bom. Eu até admito, porque a gente tá num... Bom, a gente vive sociedade, todas aquelas razões que você falou, né? Mas, cara, eu não sei se a gente tá fazendo da melhor maneira, sabe? Assim, o jeito que... Assim, tem alguns pedacinhos da PL ali que elas podem reverberar de um jeito meio merda. E eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho medo de... Assim, cara, vendo por exemplo, recentemente, eu sei que você vai discordar de mim, mas vamos lá. Teve aquele lance de... aquela nota que o Google colocou direto no site deles, né? Aí os caras fizeram eles retirarem aquela nota e veicular uma outra, eu não sei nem se já tá valendo isso, falando os pontos positivos da PL. Acho que quem foi que falou isso, cara? Não. Não é isso? Não, eles tiraram, na minha interpretação, tiraram inclusive um outro conteúdo que não deveriam ter feito. Hoje a Patrícia Campos Melo, inclusive, falou sobre isso e eu concordo com ela. Né? Eles tiraram a propaganda da página inicial deles, porque aquilo era criminoso, né? Por quê? Porque eles são uma empresa, que são um buscador, que não tornam público qual o critério para aquilo acontecer, que começaram a vetar conteúdos, tá vendo? Isso eu acho ruim também. Começaram a vetar. A gente não tem nem como ter acesso aos vetos dele. Ficou lá jornalista no ar tentando publicar, para provar o que estava dizendo.
Porque senão parece também que tá louco, que tá neurótico. É bem capaz que o Google vai fazer isso. Como eles faziam, por exemplo, durante a eleição, leiloando nome. Tu sabe que isso pode acontecer? Sabe que eu posso comprar o teu nome no Google? E aí colocar assim, Flow, dar um lance e aparecer assim, Flow, o pior podcast do Brasil? Sei que isso Ser pode a primeira acontecer. página? Ou seja, eles fazem tudo isso sem nenhum tipo de transparência. Então, essa remoção, evidente, foi flagrantemente o abuso de poder econômico e a falta de transparência deles. O que ocorreu foi que, junto com isso, removeram um conteúdo abrigado num outro site, que eles tinham direito de publicar. Então, vê só, a ausência de regramento é que causa confusão. Então, o que eu acho é que precisa os comunicadores, a turma que não está percebendo, entender que a regra... É difícil construir regra, Igor. É difícil construir lei. É difícil fazer o trabalho com o Orlando. Tinha uma hora, semana, 15 dias atrás, que ninguém mais gostava do Orlando. Sabe? Me ligava o pessoal, não sei quem, do fulano. O que está acontecendo com o Orlando? Da Beltrano. O que está acontecendo com todo mundo? Ninguém sabia. Eu falei, gente, vocês lembram... O Orlando não está construindo, não está escrevendo um livro. Ele está fazendo uma lei num congresso com 513, com a extrema-direita absolutamente organizada e forte, com uma esquerda minoritária, batendo com o governo, porque, diferente do que dizem a lei, não era de proposta do governo, negociando com o artista, negociando com empresa, ou seja, ouvindo o Big Tech, né? Ouvindo todo mundo. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para dizer que é complexo, é complexo, inclusive, porque é novo, porque o assunto é relativamente novo, porque não existe legislação com todas as partes no mundo. A Europa está debatendo, França está debatendo, a Austrália debateu algumas coisas. Então, tudo isso torna complexo. Eu concordo contigo, é complexo. Mas não existir regras é que faz com que cada um interprete de um jeito. Entendeu? Então, a gente tem que pactuar. Tu pode me dizer assim, por que tem regra de velocidade? Existe o bom senso. Bom senso, amigo? Para na frente de uma escola e vê o bom senso dos carros a milhão descendo. Tem bom senso? Por que tem regra para não jogar lixo no chão? Por que tem regra? Por que tem Se tem placa, tem história. Não é? Exatamente. Por que o povo, uma das maiores lutas do povo é para botar quebra-mola? Porque senão os carros passam atropelando quem tá atravessando a rua, cara. Tu vê assim, às vezes tu entra num lugar, né? Tem 4, 5, 6 quebra-mola. É o político que mais ganha voto, né? Aquele que botou o quebra-mola ali. Eu que consegui o dinheiro pro quebra-mola. Grita, não, fui eu. Por quê? Porque as pessoas morrem. Porque não tem bom senso. Então, assim, o meu sonho é que as pessoas olhem e digam, uma escola, eu vou diminuir a velocidade. Por isso que eu me dedico a ajudar a educar e acredito nisso. Né? E quero que isso é o que eu decidi fazer voluntariamente com a minha vida, né? Mas a gente precisa tentar regrar e precisa, inclusive para regrar melhor, de transparência. Tá, eu vou, acho que em breve, semana que vem ou na outra e tal, eu vou conversar com um dos caras aí profundamente envolvido nessa PL e até lá eu vou estudar mais sobre ela. Quem é o cara? É o Alessandro. Fiquei curiosa, um cara profundamente envolvido. Acho que ele que escreveu essa porra, né? O senador? Ele escreveu a primeira, sim. Então. A origem da lei é dele. Inclusive isso, tu vê que aí começa a narrativa na internet, né? A lei do governo. Que lei do governo? A lei veio do Senado, no governo anterior, tem 3 anos. Né? Eu tô no 2º ano do doutorado, eu até ri hoje, com o projeto que eu tenho que mandar. Né? Falei, no meu projeto inicial, que eu fui selecionada lá, dizia a lei que deve ser aprovada no final do ano. Passou 1 ano e meio, passou ontem, a lei ainda não foi aprovada. Entende? Então, tu pode conversar com ele. Escuta o Orlando, também pode falar um pouco desse processo, né? Eu quero estudar melhor isso daí tudo e preciso ouvir também pessoas que são a favor dela, porque assim, eu já parto do princípio que eu sou contra. Entendeu? Então eu sei que eu vou ler com viés. Então eu vou pedir ajuda de uns amigos, não sei o que e tal, pra entender melhor isso daí. Posso te dar uma dica? E conversar com esses caras vai ser importante também. Lê esse livro que eu tô falando. Vou ler. E eu não tô nem ganhando da editora pra fazer propaganda, hein, cara? Tá, vou ler. E aí pretendo conversar com eles mais municiado nesse sentido. Porque assim, você parece muito segura que é uma boa lei e tal. Eu acho difícil. Mas ela não é ideal e eu não conheço ninguém sério que diga que ela é perfeita. Tá. Você entende? Ela é uma lei construída com as informações que nós temos, com os limites do Congresso que nós temos.
precisa entender, Igor, que tem uma parte do mundo, da sociedade, que não tem ideia como é que as postagens vão pro ar. Entendeu? Quando começou o debate sobre essa lei no Senado, eu ouvia manifestações, eu dizia, gente, mas o que é isso? Entendeu? Por quê? Porque existe uma parte da sociedade que não entende nem que existe um algoritmo por trás. Uhum. Que pensa assim, ai, postei, olha ali o fulano, que capacidade que ele tem. Eu vou dizer, capacidade não é capacidade, é técnica. Técnica de quê? De conversar. Esses dias eu fiz uma postagem e postei a foto minha vestida de diabo, que a Carla Zambelli tinha feito. Aí o pessoal fala assim, ai, por que tu postou? É horrível, é horrível. Não tem o olho, tem sangue no lugar do meu olho, né? Que é uma coisa que é o que acontece com as mulheres que são executadas, né? Então, é uma mensagem cheia de sinais, né? Eu falei, por que eu postei? Porque é dessa que o algoritmo gosta, né? Deixa eu botar eu feliz, ganhei, vai me pagar. Aliás, tá me devendo, Carla, né? Roberto Jefferson começou a me pagar essa semana, gente. Já bebi umas lançadas pelo Roberto Jefferson. Já, né? Caralho. Mas é isso aí. Tá me devendo, cara. Eu vou no Muay Thai e o pessoal põe as coisas e fala, tá me devendo, cara, tá me devendo, cara. Mas, enfim, aquilo ali eu fiz para agradar o algoritmo, porque eu queria que as pessoas soubessem do que eu estava falando. Eu faço testes sobre isso nas minhas redes, né? Do que é o papel do clickbait, do diálogo com o algoritmo, né? Então a gente precisa saber, existem técnicas que as pessoas vão aprimorando, só que tu acha que o senador X, eles dominam isso? Não, porque são assuntos técnicos, né? Então é por isso que é importante que um cara que nem tu, né, que é de outra geração, que se dedica, você que pode se dedique. Mas você pode se ficar decepcionada comigo. Contigo? Porque eu posso continuar contra essa lei. Tinha uma frase que uma pessoa importante me ensinou há muitos anos, que é só se desilude quem se ilude. Então não então se pode iluda, ficar tranquilo tá bom. que eu não vou me iludir Tá contigo. Bom.